Imagina a cena. Alguém sonha em abrir um pequeno negócio, sabe? Um café charmoso no bairro. Uhum. E aí, o primeiro passo é ir até a prefeitura e o que essa pessoa recebe. Não é um seja bem-vinda, mas uma pilha de papéis, uma lista de exigências, proibições, taxas. É a realidade. E de repente aquele sonho se depara com a vontade do Estado, que se manifesta nessas pequenas decisões. Uma licença, uma autorização, uma fiscalização. Cada um desses momentos é um ato administrativo. E hoje a gente vai usar essa jornada para abrir esse café imaginário, para entender a anatomia e os, digamos, superpoderes desses atos que moldam nossa vida o tempo todo. Exato. A missão hoje é justamente usar essa história para desmistificar essas ferramentas do Estado. Muita gente vê a administração pública como uma caixa preta, né? Impenetrável. Totalmente. Mas a gente vai mostrar que, embora poderosos, esses atos não são arbitrários. Existe uma gramática do poder, regras muito claras que definem como eles nascem, vivem e, mais importante, como a gente pode se defender quando eles são usados de forma errada. Acompanhando a saga do nosso café, vamos entender o que dá força a esses atos, quais são seus componentes essenciais e o que acontece quando o jogo não é jogado limpo. Perfeito. Então, a primeira coisa que nosso empreendedor percebe é que a ordem da prefeitura para, sei lá, instalar um tipo específico de extintor não é um pedido. Não mesmo. É uma ordem. Isso já é bem diferente de um acordo entre duas pessoas. De onde vem esse poder de impor as coisas? Eu ouvi dizer que existe um mnemônico famoso que resume esses superpoderes. PATI. O PAT é um ótimo ponto de partida. E essa sua primeira impressão, a do poder de impor, é exatamente o I de imperatividade. Ah, o último da lista. Exato. É a capacidade que a administração tem de criar obrigações para o cidadão, queira ele ou não. A vontade do Estado prevalece sobre a do particular, para garantir o interesse da coletividade. Mas, e aqui tem um ponto crucial, nem todo ato tem essa característica. A licença de funcionamento do nosso café, quando for emitida, não vai impor nada, ela vai declarar um direito. Entendi. A imperatividade está nos atos que restringem ou criam deveres. Certo. E o P seria de presunção, presunção de legitimidade e veracidade. Isso quer dizer que eu tenho que simplesmente aceitar que tudo que a prefeitura diz no processo do meu café é verdadeiro, está de acordo com a lei. Isso não parece um pouco injusto? Parece que o jogo já começa com o placar de 1-0 para a administração? Essa é a reação de muita gente, e é uma pergunta excelente. Sim, o jogo começa 1-0. Sabia. Presume-se que o ato é legal, que a legitimidade e que os fatos que a administração alega são verdadeiros, a veracidade. Mas a palavra-chave aqui é presunção relativa. Relativa. Não é uma verdade absoluta. Significa apenas que o ônus de provar o contrário é de quem alega a ilegalidade no caso, o dono do café. A lógica por trás disso é a eficiência, sabe? Imagine se a administração tivesse que provar em juízo a validade de cada multa, cada licença. O Estado pararia. Exatamente, o Estado pararia. Essa presunção garante que as decisões tenham aplicabilidade imediata, mas a porta para questioná-las está sempre aberta. Entendi. É um atalho para agilidade, mas com direito à defesa. Agora, vamos ao A de autoexecutoriedade. Vamos supor que nosso empreendedor decide fazer uma pequena obra na fachada do café sem autorização. Certo? E um fiscal aparece e interdita a obra na mesma hora. Ele pode fazer isso? Assim, sem uma ordem judicial? Pode. E esse é o poder da autoexecutoriedade na sua forma mais pura. É a capacidade da administração de executar suas próprias decisões com seus próprios meios, inclusive usando a força se necessário para garantir cumprimento da lei. E aqui as fontes que a gente analisou trazem uma distinção muito útil. O que você descreveu, a interdição física da obra, é a executoriedade, é a ação direta. E qual seria a outra face dessa moeda? Seria a exigibilidade. É uma forma, digamos, mais sutil de coerção. Como assim? Imagine que o fiscal, em vez de interditar a obra, aplicou uma multa pela obra irregular.
A prefeitura não pode invadir a conta bancária do café para pegar o dinheiro. Certo, isso não pode. Isso seria executoriedade e para multas a lei não permite. Mas ela pode usar meios indiretos para te convencer a pagar. Ah, Inscrever o débito em dívida ativa, protestar o nome da empresa ou, o que é mais comum, impedir a renovação da licença de funcionamento do café enquanto a multa não for paga. A exigibilidade te pressiona a cumprir a decisão. é uma coação indireta, mas muito eficaz. E para fechar o PAT, o T de tipicidade. O que isso significa, na prática, para o nosso café? Significa que a administração não pode inventar moda. Gosto disso. Para cada objetivo que ela quer alcançar, a lei prevê um tipo de ato específico. Ela não pode, por exemplo, criar do nada uma contribuição obrigatória para o embelezamento do bairro e cobrar do nosso café. Não pode. Se não existe uma lei criando esse tributo ou essa obrigação, o ato é inválido. A tipicidade é uma garantia fundamental de que o poder só será exercido nas formas e para os fins exatos que a lei autorizou. Protege o cidadão da arbitrariedade. Ok, então esses atos têm esses superpoderes que os tornam diferentes de qualquer coisa que nós, como cidadãos, podemos fazer. Mas, para ter tanto poder, eu imagino que a receita para criar um deles deve ser muito rigorosa. Deve, e é. Como essa anatomia por dentro. As fontes trazem outro mnemônico, o confi for mob. Exatamente. Cada ato administrativo válido é como um corpo que precisa de 5 órgãos vitais para existir. Se um deles faltar ou for defeituoso, o ato nasce doente e pode ser invalidado. São eles: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Competência é simples de entender. O ato tem que ser praticado pelo agente ou órgão que a lei designou para aquilo. Certo. O secretário de saúde não pode emitir a licença de construção do nosso café. E a finalidade? Parece óbvio. É o objetivo do ato. É óbvio, mas tem uma armadilha. Todo ato tem uma finalidade geral, que é sempre o interesse público. Mas cada ato tem também uma finalidade específica, prevista em lei. A armadilha é o que a gente chama de desvio de finalidade. Desvio de finalidade. Isso acontece quando o agente público usa um ato para um fim diferente daquele para o qual ele foi criado, mesmo que o resultado pareça ser de interesse público. Como assim? Pode dar um exemplo? Claro. O exemplo clássico é a remoção de um servidor público. A finalidade desse ato é ajustar as necessidades de pessoal. Ok. Mas imagine que um chefe remove um funcionário que fez uma denúncia contra ele para uma repartição bem distante, como uma forma de punição disfarçada. Uma retaliação? Exato. A remoção é um ato legal, mas foi usado com a finalidade errada. E isso é uma das ferramentas mais poderosas que o cidadão tem contra abusos. É a lei forçando o gestor a ser honesto sobre suas intenções. No caso do nosso café, se um fiscal nega a licença usando um pretexto técnico, mas o motivo real é favorecer um concorrente, isso é um claro desvio de finalidade. Entendi. A intenção por trás do ato importa. E muito. Agora, vamos a um ponto que sempre confunde: motivo e motivação. As fontes dão bastante ênfase a essa diferença. Essa é uma das distinções mais importantes do direito administrativo. Motivo é a situação do mundo real, o fato, e o direito que autoriza a prática do ato. É o porquê. O porquê? No caso da multa pela obra irregular do café, o motivo é o fato realizar obra sem alvará, que está previsto na lei como uma infração. O motivo existe no mundo. Certo. Já a motivação é a parte escrita do ato. A exposição à justificativa formal desses motivos. A motivação está no papel. Ah, entendi a diferença. Um ato pode ter motivo, mas não ter motivação. E a falta de motivação, quando a lei exige, é um defeito de forma, o terceiro elemento da nossa lista. Espera um pouco. Então, se a administração declara o motivo de um ato, mesmo quando ela não precisava fazer isso, ela fica presa àquilo que escreveu. Exato. Quer dizer que a sinceridade dela pode se virar contra ela mesma. Essa é a beleza da teoria dos motivos determinantes. E a resposta é sim, exatamente isso. Uma vez que a administração escolhe motivar um ato, a validade dele passa a depender da verdade e da existência daqueles motivos. Ela cria um vínculo para si mesma. Que interessante. O exemplo mais famoso é a exoneração de um servidor em cargo de comissão
que é de livre nomeação e exoneração. O gestor não precisa dizer o porquê. Certo. Mas digamos que ele exonera alguém e escreve no ato que o motivo é corte de gastos. Se na semana seguinte ele contrata outra pessoa para a mesma vaga com o mesmo salário, O motivo se prova falso. o motivo declarado se prova falso. Pela teoria dos motivos determinantes, aquele ato de exoneração, que seria perfeitamente válido sem a justificativa, se torna inválido. Fantástico. É uma ferramenta de transparência forçada. E para fechar os 5 elementos, temos o objeto. O objeto é o efeito prático, a mudança que o ato provoca no mundo jurídico. É o conteúdo do ato, o quê do ato. O quê? Certo. No caso da licença de funcionamento do nosso café, o objeto é a própria permissão para operar. Na multa, é a obrigação de pagar. Perfeito. Então, depois de muita luta, nosso empreendedor consegue a licença, o café está funcionando, mas essa licença dura para sempre? O que acontece se a prefeitura muda de ideia ou se descobre depois que houve um erro na emissão do documento? Ótima pergunta. Nenhum ato é necessariamente eterno. E as duas principais formas de a administração desfazer um ato são a anulação e a revogação. E a diferença entre elas é crucial. Anulação e revogação. Pense nisso como um botão de desfazer. A anulação é o botão de desfazer total. Ela acontece quando se descobre que o ato nasceu com um defeito de fábrica, uma ilegalidade em um daqueles 5 elementos que a gente discutiu. Certo, um vício. Como o ato sempre foi ilegal, a anulação volta no tempo e apaga tudo desde o começo. Os juristas chamam esse efeito de ex tunc, que vem do latim para desde então. E a revogação seria um tipo diferente de botão? Exatamente. A revogação é o botão de parar a partir de agora. Ah, O ato que está sendo revogado era perfeitamente legal e válido quando foi criado. Não havia nenhum defeito. Mas por uma nova avaliação de interesse público, ele simplesmente deixou de ser conveniente ou oportuno. certo. Talvez a rua do nosso café vá se tornar um calçadão e a prefeitura decida que não quer mais cafés ali. Como o ato era válido, todos os direitos que ele gerou até aquele momento são respeitados. O efeito só vale para o futuro. É o que se chama de ex nunc, a partir de agora. A analogia que me vem à cabeça é a de construir uma casa. A anulação é como descobrir que os alicerces foram feitos com material errado desde o início. Você tem que demolir tudo e o ato de construir é considerado inválido desde o dia zero. Perfeito. A revogação é ter uma casa perfeitamente legal, mas a prefeitura decidir que precisa daquele terreno para construir um hospital. Ela desfaz o seu direito de ter a casa ali, mas só dali para frente. E geralmente com uma indenização, imagino. Analogia perfeita. E ela nos ajuda a entender uma última diferença. Quem pode apertar esses botões? Boa. O botão da anulação, por se tratar de ilegalidade, pode ser apertado tanto pela própria administração, no seu poder de autotutela, quanto pelo poder judiciário, se provocado. Ok, os dois. Já o botão da revogação, por ser uma decisão de mérito, de conveniência e oportunidade, só pode ser apertado pela própria administração. Um juiz não pode chegar para a prefeitura e dizer: eu acho que um hospital é mais conveniente que esse café, então estou revogando a licença. Claro, faria sentido. Isso seria uma invasão na função administrativa. E se o erro no álato foi pequeno? Uma falha de digitação no endereço do café na licença, por exemplo. Precisa anular tudo e começar o processo do zero. Isso parece um desperdício enorme de tempo e dinheiro público. É exatamente para evitar esse desperdício que existe a convalidação. É o ato de curar, de consertar um defeito pequeno e sanável, aproveitando o resto do ato que está correto. Ah, que bom. As fontes são claras que, em regra, os defeitos que podem ser consertados são os de forma, quando ela não for essencial para a validade do ato, e de competência, desde que não seja uma competência exclusiva. Forma e competência. O mnemônico para lembrar é foco. Eu me lembro de um caso famoso em que a convalidação salvou um concurso público inteiro. Havia um erro na assinatura da portaria de nomeação, um vício de competência. Nossa. Se tivessem que anular tudo, milhares de candidatos aprovados seriam prejudicados. A autoridade competente simplesmente editou um novo ato, validando o anterior, e tudo foi resolvido.
A convalidação também tem efeito ex-tunc. Ela retroage e corrige o ato como se ele já tivesse nascido perfeito. Então, da saga do nosso café, passando pela remoção de um servidor até um concurso público, fica claro que os atos administrativos são a linguagem do Estado conosco. Entender seus poderes, sua estrutura e as regras para desfazê-los não é só matéria de concurso, né? É uma ferramenta de cidadania para navegar essa relação que nem sempre é fácil. Perfeitamente colocado. Falamos muito sobre as ações, as manifestações de vontade da administração, mas as fontes que a gente analisou trazem um conceito final que é fascinante e muito presente na vida de quem depende de uma resposta do Estado: o silêncio administrativo. O silêncio. E se o nosso dono do café entrega todos os documentos, preenche todos os formulários e a prefeitura simplesmente não responde? O que acontece quando o órgão que deveria agir não faz nada? Esse silêncio, tecnicamente, não é um ato, é um fato administrativo, mas ele pode ter consequências jurídicas enormes. E quais são essas consequências? O silêncio significa sim ou não? Depende. Em algumas situações específicas, a lei define o valor do silêncio. A famosa Lei da Liberdade Econômica, por exemplo, diz que para atividades de baixo risco, se o órgão público não responder ao pedido de licença dentro de um prazo, a aprovação é tácita. O silêncio vale como um sim. Ah, interessante. Em outros casos, a lei pode dizer que o silêncio vale como um não. Mas na maioria esmagadora das vezes, a lei não diz nada. O silêncio é só silêncio. E aí? E isso força o cidadão, o nosso dono de café, a entrar na justiça para obter uma resposta. E isso nos deixa com uma reflexão final. Em um mundo que exige respostas cada vez mais rápidas, qual deveria ser o verdadeiro peso do silêncio do Estado? A inação deveria ser, por padrão, uma forma de decisão ou é simplesmente uma falha inaceitável no dever de responder ao cidadão?